Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, apresento o programa há muitos anos, sou médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou com o Paulo Sérgio, ele é operador de som, áudio e está sempre conosco na condução do programa Dicas de Saúde nesse domingo, 19 de junho, mês cheios de santos, né? Teve a festa de Santo Antônio, aí tem agora São João, depois São Pedro, São Paulo, são as festas juninas, festas nordestinas e, por que não dizer, brasileiras, né? Brasileira, porque espalhou por todo o Brasil. Então, desejo a todos um domingo cheio de paz, de Deus, de força, de esperança. Vamos ficar com vocês até às 9 da manhã. Então, começará a missa daqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é transmitida pela Rádio Padre Cícero. A FM Padre Cícero é a rádio que educa e evangeliza, e o programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, exercícios físicos para todos, pois se movimentar diminui doenças físicas e mentais, evitar os vícios, que pode levar também a muitas doenças, como o fumo, o excesso de álcool e outras drogas. Falamos sempre sobre as doenças mais frequentes, as doenças que têm prevenção, nem toda doença tem prevenção, mas as que têm a gente fala mais para se prevenir, pois devemos ter uma vida inteira, essa vida que Deus nos dá, e não perdê-la precocemente por descuidos, por falta de conhecimento, por hábitos errados, acidentes, né? Quantos acidentes de moto, quantos acidentes de carro que tira a vida de jovens ou que deixa jovens, ou mesmo qualquer idade, né? Crianças, adultos e idosos, deixa com limitações físicas, sequelados. Então a gente poderia ter uma postura mais preventiva em relação a não se acidentar, a não se arriscar, e ter bons hábitos de vida para adoecer menos. Hoje o assunto é um tipo de câncer que já foi o que mais matou no mundo. O câncer de pulmão. Ele era o que mais matava homens no mundo. Ainda bem que as pessoas, uma boa parte das pessoas, largaram o vício do fumo. E as novas gerações, embora muitos ainda fumam, diminuiu um pouco essa coisa de passar esse hábito de pai para filho, mãe para filha, de fumar. Então hoje o assunto é câncer de pulmão, que ainda está entre os 5 que mais matam no mundo. Entre os homens ele só perde para imortalidade, para o câncer de próstata, o câncer de colo do intestino, colo retal, em termos de mortalidade. E em mulheres, ele só perde para o câncer de mama, o câncer de colo retal, o câncer colo do útero. Está ali ainda entre os 5, os 6 que mais matam. Para falar sobre o câncer de pulmão, convidamos um médico cirurgião torácico, que é quem opera câncer de pulmão e outros cânceres. Tórax fica no peito, né? É um conjunto de órgãos, entre eles os pulmões, o mediastino, o coração e os ossos, as costelas, o arcabouço,
intercostal para proteger esses órgãos. Então, nada melhor do que um cirurgião torácico para falar sobre o câncer de pulmão. Vamos apresentá-lo. Nosso convidado de hoje é o Dr. Moisés Araújo. Ele é médico cirurgião torácico broncoscopista, faz o exame broncoscopia. Ele atua no Cariri e também no Hospital de Messejana, Fortaleza. No Cariri, ele atua no Hospital São Camilo, no Crato, Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, Hospital do Coração do Cariri, e que também é Barbalha, e é professor da disciplina de Emergências Médicas da Estácio FMJ. Ele que tem consultório aqui no Office Cariri, sala 512, onde ele faz atendimentos pela Unimed, diversos convênios particular, etc. Dr. Moisés Araújo é o nosso convidado de hoje para falar sobre os diversos aspectos da cirurgia torácica, falar sobre esse exame broncoscopia e falar do câncer de pulmão. Então vamos iniciar dando bom dia ao nosso convidado, agradecer por ele ter aceito o convite para responder sobre câncer de pulmão e tudo relacionado à cirurgia torácica. Bom dia, Dr. Moisés Araújo. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho hoje sobre cirurgia torácica, especificamente câncer de pulmão, né? Principalmente porque é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? E cada vez mais a gente está pegando casos em que a cirurgia basicamente é para diagnóstico, né? E a nossa pretensão aqui é a gente conseguir fazer a captação de pacientes cada vez mais no estágio inicial, para que a gente possa fazer uma cirurgia uma cirurgia curativa nesses casos, né? Dr. Moisés Araújo, o que é a cirurgia torácica? O que faz o cirurgião torácico? Quais são as áreas de atuação, campo de atuação, cirurgia, hospital? Quais são os problemas, as principais cirurgias da cirurgia torácica? Bem, doutor Pérez, o cirurgião torácico, ele está habilitado para fazer as cirurgias, as patologias cirúrgicas do tórax. Eu costumo até brincar com meus pacientes, dizer que tira o coração do tórax, que o resto a gente opera, né? Então, a cirurgia, a cirurgia do coração, né, é o cirurgião cardíaco, né, que está habilitado a fazer. Então, cirurgia torácica, ou cirurgião torácico, ele está habilitado a fazer as cirurgias da parede torácica, né, que envolve músculo, costela, diafragma, né, do próprio pulmão em si, certo? Que basicamente se detém as doenças malignas, que é o câncer de pulmão, como as doenças benignas, como por exemplo as bolhas no pulmão, os derrames pleurais, né, que é a água no pulmão, lesões na traqueia, nos brônquios, né, como tumor de traqueia, ou próprio mesmo um traumatismo, né, ou mesmo as estenoses traqueais, principalmente porque agora, nesse momento, houve um aumento do número de estenose traqueal por conta dos pacientes pós-Covid, principalmente aqueles pacientes que passaram muito tempo ou foram entubados, passaram tempo em UTI, sob ventilação mecânica, saíram traqueostomizado. E esses pacientes, eles têm um potencial de desenvolver a estenose traqueal. E o cirurgião torácico, ele está habilitado a operar e, em alguns casos, fazer a dilatação traqueal, né, tratar esses pacientes, né. Então, toda patologia, né, torácica, o cirurgião, desde cirurgias curativas, como cirurgias de diagnóstico, né, o cirurgião torácico está habilitado.
a simpatectomia, que é a cirurgia da hiperidrose, aquele paciente que tem a sudorese, né, nas mãos, na axila. O cirurgião torácico também está responsável por fazer esse tipo de cirurgia. A cirurgia do pectus, que é o pectus excavato, o pectus carinato, que é aquela deformidade torácica que tem o peito para dentro, né, do tórax, né? Então, o cirurgião torácico também está habilitado a fazer esse tipo de procedimento, né, em relação a todas as patologias que eu me falei, né? Então, bem o leque de possibilidades cirúrgicas, né? Tanto da forma curativa, o diagnóstico, seja ela aberta ou por videocirurgia, que é a cirurgia minimamente invasiva, o cirurgião torácico está habilitado a fazer. Dicas de saúde. Dr. Moisés Araújo, médico, cirurgião torácico, nos apresente o câncer de pulmão. Um câncer frequente, infelizmente, já foi o câncer que mais matava homens no mundo. Diminuiu um pouco, mas ainda está entre os 2, 3 que mais matam homens e entre os 10, mais ou menos, que matam mulheres. Como se define, por que existe, o que causa, além do cigarro, o câncer de pulmão? O câncer de pulmão realmente já foi mais frequente, né? A sua taxa de mortalidade. Hoje é o terceiro câncer que mais mata entre os homens, né? O principal fator de risco, né? O tabagismo. Ele é primordial no câncer de pulmão. Desde aqueles pacientes que fumam constantemente ou que já tiveram algum contato, né, 10 anos, né, mas tiveram um contato com o tabagismo, né. Existe também o fator genético. Então, se você tem na sua família um parentesco do primeiro grau ou segundo grau e tem um histórico familiar de câncer de pulmão, o ideal é você fazer um segmento, né, para detectar precocemente alguma formação de algum nódulo, alguma coisa que pode predispor à formação de um tumor, certo? E aí o ideal é você fazer esse acompanhamento, porque se em algum momento nessa formação de um nódulo ou um nódulo suspeito, o ideal é que faça em algum momento algum tipo de biópsia, seja ela por punção, seja ela por videocirurgia, né, para ter o diagnóstico precoce. E assim, com o diagnóstico precoce, a gente conseguir intervir, né, mais rapidamente e com isso promover a cura, né. O câncer de pulmão, ele tem cura, sim, né, a depender do momento em que a gente faz a abordagem nesse paciente. Dr. Moisés Araújo, e o tratamento do câncer de pulmão? Só cirurgia? Cirurgia é a única forma de cura? Quais os outros tratamentos disponíveis hoje para auxiliar a cirurgia do câncer de pulmão? Dr. Pérez, para o câncer de pulmão, a cirurgia ela tem um potencial curativo, né? Então, aquele paciente que vem com nódulo pulmonar, né, que é uma lesão abaixo de 3 centímetros, com diagnóstico ou mesmo nódulo pulmonar suspeito, fortemente suspeito para câncer de pulmão, a gente fazendo a cirurgia precocemente nesse paciente, a cirurgia proposta é a lobectomia, certo? Retirada do segmento do pulmão, do lobo pulmonar. O paciente, se tiver doença localizada, esses pacientes, a maioria deles nem precisa de quimioterapia pós-cirurgia. Naqueles pacientes em que tem doença avançada, localmente avançada, algumas vezes a cirurgia é diagnóstico, né, e esses pacientes vão precisar de quimioterapia depois da cirurgia. Agora existe também, Dr. Pérez, alguns pacientes já chegam com doença
avançada, né? E já com metástase. Nesses pacientes, a cirurgia torácica tem um papel apenas de diagnóstico e esse paciente vai para a quimioterapia, né? A quimioterapia ela tem um potencial de redução da lesão, né? Tem um potencial de controle da doença. É imprescindível que esse paciente vá para a quimioterapia sim, né? Para ter o controle do avanço da doença. Em algum momento, a depender da resposta, né, da quimioterapia, esse paciente pode voltar a ser cirúrgico, né? Se ele tem uma lesão localmente avançada no tórax, tem uma lesão grande, e a gente consegue com a quimioterapia reduzir o estágio do câncer e ele passa para um estágio cirúrgico, a gente faz a opção de operar no segundo momento. Então, mesmo aquele paciente que não opera no primeiro momento, ele pode ser cirúrgico no segundo momento, a depender do estágio, a depender da resposta da quimioterapia, certo? Existem alguns outros fatores que vai ser determinante nesse paciente. Mas é imprescindível o diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, né, mais cedo a gente pegar esse paciente e realmente avaliar, e ele mais cedo for para a cirurgia, o potencial de cura dele é maior. Então, a nossa meta é cada vez mais divulgar realmente falar sobre câncer de pulmão, para a gente estar buscando esse paciente de uma forma mais precoce. Dr. Moisés Araújo, além do câncer de pulmão, existem outras doenças, outras lesões, né, que atingem pulmão, traqueia, brônquios, enfim, a árvore respiratória, né, do homem e da mulher. Quais são as doenças mais frequentes que afetam o nosso sistema respiratório e o risco que essas podem levar ou não ao câncer de pulmão? Dr. Pérez, em relação às lesões, né, a gente tem principalmente associado ao mesmo fator de risco do câncer de pulmão, as bronquiectasias. As bronquiectasias ou próprio outras patologias também associadas, como o próprio DPOC, né, são também tem o mesmo fator de risco, que é o tabagismo ou exposição à fumaça, né? São doenças assim, que causam uma destruição da arquitetura do pulmão, seja a nível bronco, que é a bronquiectasia, seja DPOC, causando um enfisema pulmonar no parênquima pulmonar, e isso pode trazer algumas repercussões para o paciente. O paciente com bronquiectasia, ele vai ser um paciente extremamente encatarrado, né? Com tosse, né? Um paciente que vai ter infecções respiratórias de repetição, né? Às vezes aquele paciente que trata a pneumonia de repetição, certo? O paciente DPOC, ele tem enfisema, ele tem um certo grau de dispneia, ele tem um fator de risco para ter, em algum momento, nessas bolhas pulmonares, o rompimento dessas bolhas, ele causar pneumotórax, né? E aí ter que operar para retirada dessas bolhas ou para fechamento dessas bolhas que causaram o pneumotórax, que é o ar dentro do tórax, né? Na verdade na cavidade pleural, o ar na cavidade pleural, né? Em alguns momentos também o próprio câncer de pulmão nos estágios avançados causam o derrame pleural, né, que é um líquido no pulmão que causa dispneia, uma falta de ar intensa, e aí o papel do cirurgião torácico é ter o diagnóstico para ver se esse líquido está realmente associado ao câncer de pulmão e fazer a colagem do pulmão, que a gente chama de pleurodese, evitando que forme novamente o líquido, né, que cause todo esse cansaço, trazendo um conforto para o paciente. Então, é de suma importância a gente ter o diagnóstico precoce, né? Seja da patologia benigna, seja na patologia maligna. Principalmente na patologia maligna,
o diagnóstico precoce ele é vital, né? Mas aquele paciente que a gente trata precocemente, o nível ou a possibilidade de sucesso terapêutico e cirúrgico, ele é muito alto, certo? Então, quanto antes o paciente procurar o médico e esse paciente for encaminhado precocemente para o especialista, mais rapidamente a gente vai conseguir intervir de forma de diagnóstico e forma terapêutico para que a gente consiga um resultado esperado, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? É a gente buscar o paciente de forma precoce. Dr. Moisés Araújo, muita gente tem tosse crônica, tosse que não acaba rápido, tosse que é acompanhado de outros sintomas importantes, como escarro com sangue e perda de peso, outras coisas. Quais os exames que se faz para descobrir a causa da tosse crônica e de outras doenças do pulmão? Fale sobre a broncoscopia, que seria a endoscopia, né, do sistema respiratório. Bem, doutor Pérez, todos nós sabemos que uma das causas, ou a principal causa realmente de tosse crônica, né, é a própria doença do refluxo, né, causa uma inflamação ali das cordas vocais, né, e às vezes causa algumas microbroncoaspirações que acabam causando a tosse, né, uma tosse crônica no paciente. Mas naqueles pacientes que já foram investigados, né, com a parte da endoscopia, ou que apresenta algum outro fator, né, que eu digo fator de alarme, como o escarro com sangue, que é a hemoptise, esse paciente ele precisa fazer a broncoscopia, né? Que a broncoscopia é um exame extremamente simples. É a mesma coisa da endoscopia, só que é uma endoscopia respiratória. Em vez de fazer uma endoscopia gástrica, né, você faz uma endoscopia pulmonar, né, respiratória, em que você vai ter um potencial de diagnóstico muito alto, né? A gente vai diagnosticar se tem alguma doença na traqueia, nos brônquios. A gente consegue fazer biópsia pulmonar, né, de alguma lesão, né, principalmente a lesão tumoral, né, por broncoscopia. É um exame extremamente simples, em que o paciente faz no mesmo dia, vai para casa, é feito apenas com uma sedação, certo? Então, eu costumo dizer que a primeira porta, né, de entrada, né, para se pensar em um diagnóstico é a broncoscopia. Então, todo paciente que tem investigação para câncer de pulmão, né, ou outras patologias, ele deve fazer broncoscopia, principalmente o paciente com câncer de pulmão, ele tem que fazer broncoscopia, para a cultura de alguma de secreção, citologia oncótica, né, para ver o avanço de doença a nível endobrônquico, a nível traqueal, para a gente ver se existe alguma doença que possa contraindicar a cirurgia naquele momento, né, um avanço de doença, ou se o paciente está infectado, certo? Que precisa de um tratamento prévio para ir para a cirurgia numa melhor condição. Então, desde patologias benignas, como bronquiectasias, que é aquele paciente encatarrado, como pacientes que têm alguma lesão pulmonar com suspeita de tuberculose, né, ou patologias malignas, que é o câncer de pulmão, o câncer de traqueia, certo? Eles devem fazer broncoscopia, na verdade, tem que fazer como exame inicial, né? Então, esses pacientes que têm tosse crônica, que apresentaram tosse com escarro, né, com sangue, eles têm que passar por uma avaliação médica especializada, fazer tomografia de tórax, certo? Para avaliar alguma lesão no parênquima pulmonar
e fazer a broncoscopia para ver a lesão traqueal ou endobrônquica. Todo paciente que tem hemoptise, ele deve fazer broncoscopia. Todo paciente que tem uma tosse com sangue, ele tem que fazer broncoscopia. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, essa era pós-Covid agora, que a gente está começando a vivenciar, a gente está pegando cada vez mais muitos pacientes que passaram muito tempo entubados, né, em ventilação mecânica na UTI, né, nas UTIs Covid, foram traqueostomizados para sair da ventilação mecânica ou saíram do hospital traqueostomizado, né. Esses pacientes desenvolveram uma patologia chamada estenose traqueal, né, e a broncoscopia é o exame de eleição para diagnóstico, né, em algum momento fazer tratamento como dilatação traqueal, certo? Para poder estabilizar a estenose e avaliar a possibilidade ou não de cirurgia desse paciente. Dicas de saúde. Dr. Moisés Araújo, médico cirurgião, cirurgia torácica, no Dicas de Saúde da FM Padre Cícero. Algumas pessoas têm problemas respiratórios e faz esses exames mais tradicionais, como o raio-x do tórax, a tomografia do tórax, a espirometria. E os achados do exame de imagem, quando são nódulos, às vezes precisa fazer uma biópsia. Quem faz é o cirurgião torácico. Como você realiza as biópsias, não só do pulmão, mas de outros órgãos, né, de gânglios, linfonodos que ficam próximo à parte respiratória. Bem, doutor Pérez, a biópsia pulmonar é um momento decisivo, né, quando o paciente tem um nódulo pulmonar. Na verdade, a gente acompanha o nódulo pulmonar, aquele nódulo abaixo de 3 centímetros, né? A gente considera aquela lesão abaixo de 3 centímetros, a gente considera nódulo, acima de 3 centímetros a gente considera massa pulmonar. Então, aquela lesão abaixo de 3 centímetros, que é um nódulo, a gente vai acompanhando essa lesão, né? Se ele tem algum fator de risco, se ele tem uma lesão já fortemente suspeita, a gente indica a biópsia dessa lesão. Quando a lesão abaixo de 1 centímetro, a gente vai acompanhando, certo? E a gente vai vendo o crescimento dessa lesão. Se realmente cresce ou muda de padrão, a gente indica a biópsia pulmonar, né? A biópsia pulmonar, ela pode ser feita basicamente eu costumo dizer que a gente tem 3 formas de biopsiar o pulmão, né? A primeira forma, a gente já citou aqui, né, que é a broncoscopia, que é um exame extremamente simples, rápido, faz com sedação, faz no mesmo dia, vai para casa, né? Então é um exame muito tranquilo, tanto para o cirurgião torácico como para o paciente, certo? A segunda forma de biópsia é uma punção, né? A punção é uma agulha que a gente introduz pela parede torácica em direção ao nódulo, certo? E a gente teve um pequeno fragmento desse nódulo. É feito às vezes guiado por ultrassom, guiado por tomografia, né? Também o paciente faz e no mesmo dia vai para casa, certo? E aí depois a gente viu o resultado dessa biópsia e aí a gente vai decidir se precisa ou não operar ou se vai continuar acompanhando, como é que vai ser feita a propedeútica depois. E a outra forma de biopsiar é, como o senhor falou, a gente biopsiar diretamente o nódulo, na verdade uma retirada cirúrgica desse nódulo, né, que é uma videocirurgia. A gente faz, que é minimamente invasiva, faz a cirurgia por vídeo, e nessa cirurgia a gente já retira completamente o nódulo, esse nódulo vai para a biópsia, certo? É uma cirurgia diagnóstica e curativa ao mesmo tempo, certo? Em que a gente retira completamente o nódulo, né?
tanto do nódulo pulmonar como algumas coisas, alguns achados durante a cirurgia, como são os linfonodos, que são um aumento das, digamos assim, das lândras, que se chamam de lândras, da parte do mediastino. E esses linfonodos aumentados, a gente também faz a biópsia desses linfonodos, que serve para estadiamento da lesão. Em se tratando de câncer de pulmão, os linfonodos servem para estadiamento, para nortear se aquele paciente vai precisar ou não de quimioterapia pós-cirurgia. Se os linfonodos eles vierem negativos, esse paciente que tem câncer de pulmão, a cirurgia ela se torna curativa, né, se os linfonodos vierem negativos. Agora, se os linfonodos vierem positivos, esse paciente vai precisar de quimioterapia, né, pós-cirurgia. Então, é de suma importância fazer a cirurgia, né, do câncer de pulmão e a retirada também desses linfonodos para estadiamento da própria lesão, que isso vai ser importante no segmento oncológico desse paciente. Dr. Moisés Araújo, às vezes a pessoa tem deformidade no tórax, nessa caixa torácica. Tem pessoas que têm ele para frente, parecendo um pombo, né? Tem pessoas que têm ele escavado para trás, parecendo uma fossa, né? Um buraco. Essas deformidades, quando atinge a respiração, elas podem ser tratadas? Existe cirurgia para deformidades torácicas? Bem, Dr. Périx, esse tema, né, é bastante pertinente, que é o pectus. Na nossa região tem alguns pacientes que vêm acompanhando, né, do pectus. Existem dois tipos de pectus, que é o pectus carinato e o pectus scavato. O pectus carinato é o que a gente chama de peito de pombo, né, quando o externo está mais protuso, está para frente, né? E temos o pectus scavato, em que o externo ele está para dentro, né, do tórax, que a gente chama de peito de sapateiro, né? Essas duas deformidades torácicas, a gente tem o pectus scavato, né, que é o peito de sapateiro mais prevalente, né, e principalmente na nossa região é mais prevalente também, né? Eles podem causar algum desconforto por conta da deformidade torácica, pode causar algum desconforto. Uma das coisas que a gente avalia no consultório nesse momento, quando tem o pectus scavato, que é o peito de sapateiro, se existe algum desvio do eixo cardíaco, né? Se existe algum desvio, alguma compressão, né? Porque o coração fica ali atrás do externo. Quando o externo entra, ele pode desviar o coração para um lado, ele pode comprimir o coração também, certo? E causar algumas arritmias, algumas coisas em relação a isso, certo? E pode também comprimir o pulmão, causando algum grau de desconforto respiratório, alguma dispneia. Então, o nosso principal objetivo na consulta inicial é afastar essas possibilidades, né, de algum desconforto respiratório, alguma alteração cardíaca relacionada à deformidade torácica. Quando o paciente não tem nenhuma dessas alterações, aí fica basicamente a parte estética. E aí, quanto mais cedo a gente pega esse paciente, digamos, na fase, na infância e na adolescência, a gente consegue fazer um tratamento não cirúrgico dessa patologia no pectus, né? A gente usa ventosas, né? Existe tratamento com coletes, certo? Em que a gente faz o acompanhamento e vai vendo a evolução, né, desse paciente com tratamento não cirúrgico. Se a gente consegue bons resultados com tratamento não cirúrgico, a gente segue o tratamento, acompanhamento com 3 a 5 anos com esse paciente, com avaliação periódica, né? Se esse paciente tem já alguma patologia torácica, né, decorrente à deformidade, que vai atrapalhar a sua vida, né, tanto desenvolvimento, né,
aí a gente indica a cirurgia precocemente, certo? E a cirurgia, a gente tem vários tipos de cirurgias, desde cirurgias abertas, em que a gente vai reposicionar o externo, reposicionar as costelas, certo? Como cirurgia por vídeo, em que a gente coloca uma placa por trás do externo, reposicionando esse externo. E essa avaliação é uma avaliação que a gente faz mediante alguns exames que a gente solicita na consulta inicial, né? E a gente vê se aquela deformidade vai causar algum prejuízo para o desenvolvimento do paciente. Então, quanto antes a gente pega essa patologia, né, o tratamento ele é mais eficaz, certo? No meu consultório eu tenho pacientes de todas as faixas etárias, desde crianças de 5, 6, 8 anos, né, até adulto, já com 22 anos, 25 anos, certo? Então, o tratamento modifica, certo? Naquele paciente com 8 anos, naquele paciente com 25 anos, o tratamento é diferente, né? E também a resposta é totalmente diferente, certo? Então, se você percebe que seu filho tem essa deformidade torácica, o ideal é fazer uma consulta precoce para a gente avaliar de uma forma mais ativa, de uma forma mais breve, né, essa patologia. Dr. Moisés Araújo, a pneumonia é outra doença muito frequente. Atinge qualquer faixa etária, mas é muito perigosa nas criancinhas pequenas e nos idosos, levando a um grande número de mortalidade nos idosos. Quem trata é o clínico, quem trata é o pneumologista, mas muitas vezes tem derrame na pleura e precisa da punção pleural, né? O líquido, examinar esse líquido, e quem faz é o cirurgião torácico. Como é esse procedimento? A toracocentese. Doutor Pérez, realmente a pneumonia nos extremos de idade, né, criança e idoso, é uma pneumonia que pode trazer graves repercussões, né? Dependendo do grau, dependendo da extensão da pneumonia, pode levar até destruição do pulmão. Aquelas pneumonias em que tem associado derrame pleural, a gente classifica como pneumonia complicada, né? Não é uma pneumonia tão simples, né? Qual é o nosso medo? É esse líquido pleural, ele está contaminado, porque o antibiótico que se faz, mesmo venoso, ele não tem uma boa penetração no espaço pleural, certo? Então o paciente, mesmo sendo tratado de uma forma adequada, mas que tem líquido e esse líquido está contaminado, ele ainda vai permanecer ainda com febre, né? Ele vai permanecer ainda toxêmico, certo? Então ele precisa de algum momento fazer a drenagem desse líquido, em que esse líquido a gente chama de empiema nessa fase, né? E a gente precisa fazer a drenagem. Em alguns casos, quando a gente pega a pneumonia no estágio inicial e o líquido no estágio inicial, apenas a punção, a toracocentese ou a própria drenagem torácica resolve tranquilamente o caso. Retira o líquido, continua o tratamento com antibiótico, né, esvazia o espaço pleural, e aí o paciente tem uma resposta clínica excelente. Agora, quando a gente já está no estágio mais avançado, ou seja, esse líquido, ele passou de ser só líquido, né, e passa a ter fibrinas, né, ou seja, fica mais espesso. Então ele não é mais só fluido, só mais líquido, ele passa a ser um pouco mais gelatinoso, né? Aí nessa fase não sai na punção, não. É a mesma coisa que você puncionar uma gelatina, né? Ele não sai mais na punção, ele não sai mais no dreno. Aí tem que fazer uma videocirurgia, né? Uma cirurgia minimamente invasiva que a gente chama de decorticação pulmonar. A gente faz toda hoje por vídeo, né? Dificilmente, muito difícil a gente faz uma decorticação hoje aberta, né?
Então a gente consegue fazer com incisões pequenas de 3 portais de 2 centímetros, certo? E às vezes 2 portais mesmo de 2 centímetros. A recuperação é muito rápida, em que a gente retira toda essa parte gelatinosa, expande o pulmão, né? Faz uma verdadeira limpeza na cavidade torácica, certo? E aí levando a um melhor tratamento dessa patologia, né, da pneumonia. Então, a depender do estágio em que a gente pega o paciente. Se a gente pega no estágio inicial, em que é só líquido, né, que é derrame pleural, aí a gente consegue ter um resultado muito bom. Quando a gente pega no estágio mais avançado, né, que já pega a parte gelatinosa, já com empiema crônico, aí é necessário fazer essa videocirurgia, que é a decorticação pulmonar por vídeo, né? Então, aqueles pacientes que têm extremos de idade, criança, idoso, que tem a pneumonia, ele tem que ser avaliado por especialista, certo? Para ver a possibilidade de precisar, se tiver associado o líquido, a possibilidade de retirada do líquido, e nessa retirada do líquido, esse líquido vai para estudo, vai para cultura, né, para ver que tipo de bactéria que está desenvolvendo a pneumonia, para fazer um antibiótico direcionado a essa bactéria, certo? Então, a retirada do líquido, ela ajuda em vários fatores, na recuperação do paciente, na recuperação clínica do paciente e no direcionamento, né, do antibiótico a ser administrado nesse paciente. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza nesse domingo do Senhor, 9 horas, a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Estamos nesse tempo de festas juninas e, ao contrário da flexibilização sobre o uso de máscaras, se recomenda, a Secretaria de Saúde do Estado de Ceará recomenda que em ambientes fechados as pessoas usem máscaras. E em eventos populares, com multidões, como por exemplo o Joá Forró, jogos de futebol na Arena Romeirão, se recomenda o uso de máscaras. Lugares fechados, então nem pensar, né? Salas de aula, hospitais, clínicas, devemos usar sim as máscaras novamente, porque estamos vivendo a 4ª onda da Covid-19, podemos dizer, em todo o mundo, no Brasil, no Ceará e começando aqui no Cariri. A situação, segundo a Secretaria de Saúde do município de Juazeiro, são 5 pessoas internadas, até quarta-feira passada, 5 pessoas internadas com Covid grave, mais de 660 pessoas em isolamento domiciliar com Covid. Ainda bem que não tem mortes por Covid há 2 meses no Juazeiro do Norte, mas já faleceram 702 juazeirenses, ditos juazeirenses, do Covid-19. No estado do Ceará também houve uma diminuição de mortes nos últimos 15 dias, mas no Brasil houve um aumento de 43% comparado a 15 dias atrás no número de mortes, que dá uma média de 149 brasileiros morrendo por dia, 149 brasileiros. E o número de casos notificados também aumentaram em torno de 28% comparado a 15 dias atrás, o que dá mais de 42 mil casos novos de Covid-19 por dia no Brasil. Apesar de muita gente já ter tido a doença, apesar de muita gente já ter sido vacinada, mais de 83% dos brasileiros tomaram 2 doses e mais de 54% já tomaram a terceira dose, né, dose de reforço. Mas mesmo assim, como se era previsto, é uma doença que não acaba, que diminuiu a mortalidade
mas é uma doença que vem de ondas, nós estamos na 4ª onda. E para pessoas idosas e para pessoas que têm doenças, ela continua sendo muito perigosa, podendo levar à morte. Então, vamos ter cuidado, pessoal. Cuidado com a Covid-19, cuidado com o coronavírus. Então, é necessário esse cuidado. E as pessoas que estiverem com síndrome gripal, fazer a testagem, né? Só testando é que se sabe a situação de cada cidade. Certo? E a Secretaria de Saúde de Juazeiro disponibiliza vacinas, e fiquem atentos. Pessoas com 50 anos ou mais podem tomar o reforço. Por que tanto reforço, doutor Péricles? Porque as vacinas só garantem de 3 a 6 meses. As pessoas de idade e os doentes, a vacina só tem uma validade de 3, 4 meses. E o público em geral, a vacina só tem uma validade de 5, 6, 7 meses. Portanto, quem tem 50 anos ou mais, vá se vacinar novamente para a Covid-19. Eu já tomei 4 doses de vacina, porque tenho 60 anos e sou profissional de saúde. As pessoas que têm 50 anos ou mais, procurem a vacina. As pessoas que têm doença grave, crônica, procure a vacina. Os profissionais de saúde procurem a vacina. Entendeu? Para ver se a gente consegue se livrar, pelo menos dessa doença, porque já são tantas, né? Tantas doenças. Não tem vacina para chikungunya, não tem vacina para dengue, mas tem vacina para Covid-19. Vamos tomar. Certo, pessoal? Dr. Moisés Araújo. Algumas pessoas suam muito, principalmente as mãos, que os médicos chamam de hiperidrose. E a cirurgia do nervo que vai até o braço, né, que começa no tórax, é feita a cirurgia pelo cirurgião torácico, né? Então eu gostaria que você falasse dessa simpatectomia. Bom, doutor Pérez, falando um pouquinho sobre simpatectomia, que é a cirurgia da hiperidrose, né? Que a hiperidrose é uma patologia em que o paciente ele passa a ter uma sudorese excessiva em algumas regiões, mão, axila, pé, né? E o cirurgião torácico ele está habilitado a operar os pacientes ou resolver essa sudorese de mão e axila, certo? Então, aquele paciente que tem uma sudorese excessiva nessas regiões, né, mão e axila, eles levam a um desconforto social. Então, o paciente que tem uma mão sempre úmida, sempre molhada, ele acaba tendo esse desconforto quando vai cumprimentar uma outra pessoa, né? Aquele paciente que tem uma sudorese intensa na axila, ele tem mancha sempre a roupa, ele tem vergonha de usar uma roupa mais apertada, né? Porque está sempre úmida a roupa, sempre manchando a região axilar. Isso causa um desconforto social muito grande, né? E principalmente naqueles pacientes que têm a sudorese na mão, que precisam da mão como forma de trabalho, né? Habilidades manuais, acaba não conseguindo desenvolver essas habilidades, né? Levando a um prejuízo trabalhista desse paciente, né? Ele acaba não conseguindo fazer alguns trabalhos, perde a oportunidade de trabalho por conta disso, né? Então, a cirurgia que a gente faz hoje para da simpatectomia, né, da hiperidrose, é uma cirurgia simples, certo? Ela é feita por videocirurgia, são 2 portaizinhos de 2 centímetros, uma na região mamária e a outra na axila. É uma cirurgia totalmente por videocirurgia e o paciente faz, no outro dia vai para casa, vai de alta. Então é uma cirurgia bem tranquila, bem simples, com resultados muito bons, certo? Esse é o tratamento definitivo, né, da hiperidrose. E realmente essa patologia ela causa muito desconforto no paciente, né? E uma vez realizada a cirurgia, esse paciente passa a não ter mais sudorese nessa região, nem na região axilar,
nem na região palmar. Nos pés, o cirurgião torácico ele não está habilitado a resolver, né? Não é ele que vai resolver essa região. Geralmente o cirurgião vascular, ele que faz a parte da simpatectomia lombar, né? Mas esses pacientes que têm realmente a hiperidrose de região de mão e axila, o ideal é passar na consulta com o cirurgião torácico para avaliar o grau de sudorese, né, o grau de desconforto, e aí a gente falar sobre o benefício da cirurgia, né? Mas sim, existe cirurgia para isso e com bons resultados. Dr. Moisés Araújo, alguns pacientes perdem a capacidade de respirar por alguma obstrução das vias aéreas, por diversos motivos. E para salvar a vida do paciente, os médicos fazem uma abertura na traqueia, a traqueostomia. O cirurgião torácico é o mestre, né, em fazer esse procedimento e ensinar para os outros médicos a fazer bem feito. Me diga como se faz, quais os riscos, como é o procedimento traqueostomia. Professor Pérez, a traqueostomia ela teve um aumento, né, digamos assim, um aumento exponencial, principalmente com o Covid, né? Esse momento que a gente está vivendo, esses 2 anos agora, né, dessa patologia, houve um aumento grande no número de traqueostomias, por conta que o principal fator para fazer a traqueostomia hoje é o uso da ventilação mecânica, o uso prolongado da ventilação mecânica, né? Então os pacientes Covid, né, eles tinham dificuldade de sair da ventilação mecânica e às vezes por um longo tempo na ventilação mecânica, e faziam traqueostomia para tentar o desmame da ventilação mecânica. E muitos deles saem tem alta, né, hospitalar com traqueóstomo, né, para o desmame em domicílio, né, do traqueóstomo. Alguns conseguem o desmame, né, bem, e outros não conseguem o desmame. Eles ficam com traqueóstomo. E a gente vai avaliar se tem alguma coisa que dificulte o desmame desse traqueóstomo. Uma das coisas que mais dificultam o desmame do traqueóstomo é a estenose traqueal. Outra coisa também que dificulta o desmame do traqueóstomo é alguma paralisia das cordas vocais. Essa paralisia pode ser decorrente da doença de base, né, ou relacionada ao procedimento da traqueostomia. Depende de como essa traqueostomia foi feita. Se for uma traqueostomia de urgência, se for uma traqueostomia eletiva, né? Então vai depender muito de como tem sido feito o procedimento, né? Mas a priori, né, esses pacientes que estão com traqueóstomo, né, traqueostomizado, eles têm que ter um acompanhamento, né, e avaliar o motivo desses pacientes ainda estar traqueostomizado. Se é decorrente a uma estenose traqueal, que pode ser resolvida, né, com dilatação, né, ou mesmo com a cirurgia definitiva para tirar essa estenose, que é a traqueoplastia, né, ou se existe alguma outra coisa associada, né, se é paralisia das cordas vocais, se há alguma alteração na arquitetura da traqueia, né, que a gente chama de traqueomalácia, certo? Então, tem que se avaliar o porquê que esse paciente não consegue o desmame do traqueóstomo. E aí existem vários fatores associados. Pode ser um fator, pode ser multifatorial, né? Pode ter vários fatores associados, né? Pode ser uma dificuldade ventilatória mesmo do paciente. Alguns têm paralisia diafragmática, não conseguem um volume respiratório suficiente para sair do traqueóstomo, né? Então, existem vários fatores que determinam esse paciente ficar ou não com traqueóstomo, certo? A traqueostomia é uma cirurgia que pode ser feita de urgência ou de eletiva, a depender do caso, né, que leve, né, uma obstrução aguda
de via aérea, em que tem um risco iminente à vida, né? Tem que ser feita rapidamente essa traqueostomia, certo? E aí é feita, na maioria dos casos, na emergência, o cirurgião geral que faz, né? O cirurgião que está de plantão faz, está habilitado a fazer, ou pode ser feito de forma eletiva, né? Onde toma algumas precauções prévias, né? Lógico que toda cirurgia eletiva ela tem um grau de sucesso considerado, né? E essa cirurgia eletiva ela pode ser feita, né? E é feita pelo cirurgião torácico, né? E aí vai avaliar o momento de sair desse traqueóstomo, né? Essa avaliação pode ser feita a nível hospitalar, paciente internado ainda, ou a nível ambulatorial, né? O paciente já no domicílio, a gente vai fazendo a avaliação para ver o melhor momento da retirada desse traqueóstomo. Dr. Moisés Araújo, quando a capacidade respiratória é muito pouca, quando cronicamente os pulmões não conseguem fazer as trocas gasosas, o paciente não consegue viver bem. Fica necessitando de oxigênio constante para ajudar nessa respiração. Pode necessitar de um transplante de pulmão. Como está no estágio atual o transplante de pulmão no Brasil, no Ceará? Aqui nós não temos, né? Como é esse tratamento, transplante de pulmão no Brasil, e se tem no nosso Ceará, na capital Fortaleza? Bem, doutor Beto, falando um pouquinho sobre o transplante de pulmão, no Cari a gente não somos habilitados para fazer o transplante, né? O transplante é feito em Fortaleza, certo? Fortaleza a gente é habilitado. Eu vim do serviço em que realizava transplante, que é no Hospital de Messejana. Lá o chefe do serviço é o Dr. Antero, né? O chefe do transplante, do serviço de transplante pulmonar, Dr. Antero Gomes Neto. É um cirurgião habilitado na parte de transplante, certo? E lá a média de transplante no Ceará, a gente está em torno de 15 a 20 pacientes ano. Então a média é muito boa, né? Ou seja, o Ceará ele é referência a nível de Nordeste. Então, eu tenho orgulho de dizer isso, né? Que a gente está nesse patamar de transplante. Hoje, aqui a gente no Cari, a gente não faz a parte de transplante, mas a gente faz a avaliação para ver o potencial doador desse paciente, né? É lógico que para o paciente ser receptor de pulmão devido à fibrose pulmonar, alguma coisa assim, paciente que usa cronicamente oxigênio e tem alguma patologia como fibrose, ele vai passar por uma série de exames, né? Exames, tanto exame físico no geral, né? Como exame de imagem, exames laboratoriais, exames de broncoscopia, né? Para uma avaliação para ver se esse paciente é realmente candidato a entrar na fila de transplante, certo? O transplante ele pode ser unilateral ou bilateral, né? Vai depender muito da patologia do paciente, né? Vai depender muito do que levou o paciente à fila de transplante, ao grau de insuficiência respiratória desse paciente, né? Então, quando a gente pega um paciente que potencialmente é um paciente que seria candidato ao transplante de pulmão, a gente está encaminhando para Fortaleza, faz uma avaliação prévia, certo? E aí encaminha para Fortaleza, para o serviço de Messejana, né, para avaliação com o Dr. Antero, para ele avaliar a possibilidade de entrar ou não na fila de transplante, certo? E hoje o Ceará ele é realmente uma referência, né, no Nordeste para transplante de pulmão.
Isso a gente vê nos congressos. Existe um congresso, tanto o congresso regional, né, congresso realmente Nordeste, né, como o congresso nacional, né, e a gente vê em relação comparativamente os números, o Ceará está numa boa, né, em uma boa escala em relação ao número de transplantes, certo? E em relação aos pacientes pós-transplantados, né? Esses pacientes pós-transplantados, os cuidados que tem nesses pacientes pós-transplantes, né? Na melhora da expectativa de vida desse paciente. Então é um conjunto de fatores, né, para a gente levar o paciente a uma feira de transplante e manter esse paciente pós-transplantado. Dr. Moisés é pioneiro, primeira cirurgia da síndrome do desfiladeiro aqui no Cariri. Fale sobre essa síndrome para os ouvintes da FM Padre Cícero e como foi essa primeira cirurgia com a sua equipe há anos atrás. Bem, doutor Pérez, a gente tem orgulho, né, de ter feito a primeira cirurgia da síndrome do desfiladeiro torácico, né, aqui no Cariri. Uma cirurgia que até então só se fazia em grandes serviços, né, na capital. E aí com a força, com o ganho de força da cirurgia torácica aqui no Cariri, a gente está conseguindo habilitar o serviço a fazer cada vez mais cirurgias mais complexas. Cirurgias que eram realizadas em grandes centros, a gente está conseguindo realizar agora aqui, né? Então a gente fez a cirurgia para a síndrome do desfiladeiro torácico, foi a primeira cirurgia que foi feita aqui na nossa região, né? A síndrome do desfiladeiro torácico é aquela patologia em que o paciente ela tem alguma alteração, né, na mão, né, geralmente mais prevalente em mulheres, e existe uma alteração na sensação, né, da mão. Existe algum formigamento, né, uma parestesia, alteração na cor dos dedos, né? Às vezes você percebe que seu dedo está ficando mais roxo, a depender da posição do seu braço. Quando você eleva mais o seu braço, você percebe que essa sensação de formigamento, né, de alteração na cor dos dedos ou da mão, ela acontece, certo? Isso acontece por quê? Porque existe uma compressão da primeira costela com a clavícula de algumas estruturas, seja ela o nervo que passa ali, que é o plexo braquial, ou estrutura vascular, que é a artéria e a veia subclávia, certo? Então, quando existe uma compressão, uma diminuição do fluxo, né, do sangue devido à compressão da primeira costela com a clavícula, né, um pinçamento dessa região, e aí esse pinçamento diminui o fluxo de sangue para o membro, né, para o braço, e que vai levar essa cianose do braço, né, essa alteração da cor e da sensação do formigamento, né, da parestesia desse membro. E essa alteração ela pode ser transitória, né, e ela pode levar a um grau, né, de até cianose permanente, né, dos dedos, né, levando a necrose dos dedos. Existe caso de forma crônica que leva à amputação, né, de alguma parte da mão, de dedo, da mão, né. Em alguns casos leva à trombose do membro, né, devido a essa diminuição do fluxo e esse acometimento da veia, pode levar à trombose da veia com um edema do braço. Então o que eu oriento? Nesses pacientes que têm realmente alguma alteração de forma sensitiva no braço, ou alteração de cor da mão, quando tem movimentação do braço, alguma coisa assim, que procure especialista para fazer uma avaliação prévia, né?
para a gente diagnosticar precocemente, para a gente não pegar o paciente já com trombose do braço, né, já com cianose permanente de dedos, entendeu? Porque nesses casos a cirurgia ela tem que ser feita o mais rápido possível, né, para diminuir os danos, certo, a esse paciente, e vai ter alguma repercussão, vai ter alguma sequela, né? Então, quando a gente faz a cirurgia mais precoce nesses pacientes, o grau de tratamento e a satisfação da cirurgia é alto, né? Então, a gente realizou agora a primeira cirurgia, né, do síndrome ciático torácico. A cirurgia foi feita lá no São Vicente, né? E a nossa equipe agora está habilitada para fazer essa cirurgia que anteriormente era só feita na capital. Isso é um orgulho para a nossa região. Dr. Moisés Araújo, a gente não pode também deixar de falar na Covid-19, que ainda não acabou. Graças a Deus as mortes diminuíram muito, mas os casos estão aí, uma quarta onda chegando no Brasil e, consequentemente, vai chegar aqui também no Cariri, já está aumentando os casos. Gostaria que você falasse da Covid-19 que atinge muitos pulmões, né? A parte respiratória, além da parte vascular. E as sequelas. Como ficam as pessoas acometidas com as formas graves da Covid-19 que conseguem sobreviver? Muitos ficam completamente curados, mas muitos ficam também sequelados, não é isso? Isso, Dr. Pérez. A gente já citou aqui, em momentos antes aqui, falamos um pouquinho sobre a estenose traqueal, né? Que também é uma sequela do próprio Covid. Aquele paciente que tem ventilação mecânica prolongada, tem que fazer a traqueostomia para sair da ventilação mecânica prolongada, né? Acaba desenvolvendo um grau de estenose traqueal, né? E acaba dificultando até a saída do traqueóstomo depois da traqueostomia, né? Isso é uma sequela do Covid, é uma sequela traqueal. Falando da sequela pulmonar, os pacientes, a depender do grau, né, de acometimento pulmonar, eles podem deixar várias sequelas. Desde um nódulo pulmonar, ali que a gente tem que acompanhar, até realmente a cicatrização completa desse nódulo, até, ou então, algumas fibroses no pulmão, né? Então tem pacientes que eu estou acompanhando a nível de consultório, em que a sequela do Covid foi alguns nódulos no pulmão, certo? E a gente está acompanhando esses nódulos. Outros deixaram uma fibrose no pulmão, né? A depender do caso, essa fibrose ela pode ter leves repercussões, em que pode deixar uma tosse crônica, né? Ou mesmo uma sensação leve de dor torácica, certo? Alguma coisa assim. Em alguns momentos eles levam a alguma incapacidade de algumas atividades físicas, né? Alguma dispneia, algum desconforto, né? Quando você faz alguma atividade física a mais, você requer um pouco mais de pulmão, só que aí acabou o Covid deixando algum grau de sequela e perdendo um pouco do parênquima pulmonar, né? Essa avaliação pós-Covid e esse acompanhamento pós-Covid a gente tem que fazer com tomografia, né? Acompanhamento com tomografia, havia a possibilidade também de precisar ou não da broncoscopia, que às vezes tem associado, como eu falei, a estenose traqueal, né? Então, existem vários fatores que levam, né, às sequelas pós-Covid, a um grau de dispneia pós-Covid, né? A gente ainda tem que manter algumas precauções, né? Principalmente agora com o surgimento dessa quarta onda, certo? E esses pacientes que tiveram Covid, que foram até para a UTI, eles necessitam de uma avaliação especializada, né, para a gente acompanhar as sequelas e poder minimizar essas sequelas, né? A gente tem que fazer um tratamento específico para poder reduzir, né, as sequelas pós-Covid.
Então, assim, tem que manter ainda algumas precauções, né? Principalmente com essa nova quarta onda que está vindo, né? E os pacientes que têm algum grau de desconforto hoje, oriento que procurem especialista, ou pneumo, ou cirurgião torácico, né? Para uma avaliação mais especializada, e aí a gente poder intervir, né? E minimizar os danos do Covid. Dr. Moisés Araújo, além da Covid-19, todas as outras viroses que sempre acometeu o ser humano, e entre épocas aumenta bastante. No inverno, né? Chuvoso, esses meses de abril, maio, junho, tem muitos casos de virose respiratória, levando à insuficiência respiratória aguda. Como está a situação aqui no Cariri da insuficiência respiratória aguda grave? Doutor Pérez, nessa época agora de chuva, né, realmente aumenta o quadro das viroses, né? E o que a gente percebe? Aqueles pacientes que já têm algum comprometimento pulmonar, principalmente aqueles pacientes que têm bronquiectasia, que é alteração na estrutura dos brônquios, né, que já tem algum grau de secreção traqueal, secreção brônquica, tosse com secreção, certo? Existe uma exacerbação nesses pacientes nessa época, né? Aí a gente tem um aumento das internações, certo? Por conta da exacerbação do paciente com bronquiectasia, do DPOC, do enfisematoso, né? Tanto por conta do aumento, né, da secreção, e às vezes uma pneumonia secundária, né, uma pneumonia oportunista, né, ou mesmo algum grau de insuficiência respiratória, né, decorrente a isso também. E aí precisar de um uso de oxigênio a mais, ou então mesmo uso de corticóide, né, inalatório ou mesmo sistêmico, para reverter essa crise e até conseguir voltar ao domicílio, né, e continuar o tratamento em domicílio. Então, nesse momento, existe aumento no número de internações. E a gente está vivendo esse aumento de internações desde mesmo a procura nas emergências, né, por conta desse desconforto respiratório, né, simplesmente para fazer algum aerosol, né, ou mesmo alguma medicação venosa, né, ou mesmo a necessidade de internação por conta de uma infecção respiratória, né, desenvolvimento de pneumonia. E a gente observa que isso ocorre principalmente naqueles pacientes que já têm algum grau de sequela, né? Aquele paciente que é tabagista crônico, que já tem DPOC, que já tem bronquiectasia. Então, esses pacientes que já têm essa patologia pulmonar, que já são sabiamente diagnosticados, esses têm que ter um certo cuidado, né? Redobrar o cuidado nesse momento, né? Para não exacerbar e não precisar fazer internação, às vezes mesmo internação de urgência, porque o desconforto respiratório às vezes é um desconforto respiratório agudo, que precisa de uma abordagem urgente, né, um tratamento urgente, e às vezes já vem com um quadro de infecção mais grave, entende? Então, esses pacientes eles têm que ter um certo cuidado nesse momento, né, fazer uma consulta, né, precoce, uma consulta para ver como é que está a parte pulmonar, como é que está o tratamento, um acompanhamento mais rigoroso nesse momento agora para não exacerbar, né? E isso aí é realmente uma constância na nossa região nessa época. Dr. Moisés Araújo, suas considerações finais para prevenir doenças no aparelho respiratório. O que dizer às pessoas que estão nos ouvindo agora na FM Padre Cícero para elas reproduzirem bons hábitos de vida
para adoecermos menos da parte respiratória, Dr. Moisés? Bem, doutor Pérez, falando em relação à prevenção, né, eu costumo bater sempre na tecla do tabagismo, certo? Apesar da redução relativa, né, de alguns casos em relação ao tabagismo tradicional, que é o tabagismo do tabaco, né, mas agora a gente está vendo um outro momento, né, um momento em que a gente tem um aumento dos casos do cigarro eletrônico, né, com os mesmos malefícios, sabe? Então hoje a nossa briga é contra o cigarro eletrônico, né? E minha mensagem hoje é: se você tem um amigo, um familiar, alguém que faz uso do cigarro eletrônico ou mesmo do cigarro tradicional, que a gente busque a cessação do tabagismo, né? O tabagismo hoje é o principal fator de risco para as doenças pulmonares, né? Então é uma briga constante nossa, né, do tórax em relação ao tabagismo, certo? Associado a isso você ter uma vida saudável, né? Prática de atividade física regular, certo? A alimentação saudável. Então a cessação do tabagismo, seja ele ativo, passivo, com a prática de atividade física e uma dieta saudável, a gente tem uma saúde respiratória, né? Então hoje a minha mensagem é essa, né? Hoje a minha mensagem é a gente brigar, a minha briga é uma briga constante hoje contra o cigarro eletrônico, que cada vez mais tem aumento nessa população mais jovem, né? Hoje a gente vê muito nos bares, o uso indiscriminado do cigarro eletrônico, né? E hoje a nossa briga forte é contra isso, né? Então minha mensagem hoje é realmente a gente manter essa busca ativa, né, desse paciente, dessa pessoa que faz uso do cigarro eletrônico, ou mesmo do cigarro tradicional. A gente continuar essa briga contra o tabagismo e a gente adquirir hábitos saudáveis, né? Desde a prática regular da atividade física, alimentação saudável, né? Tudo isso leva a uma qualidade de vida, né, do paciente, tanto o paciente que já tem alguma sequela pulmonar, né, como aquele paciente que está buscando apenas a prevenção mesmo de doenças, né? Quero agradecer ao Dr. Moisés Araújo tantas informações relevantes, valiosas que você nos passou. E que você deixe aqui o seu endereço, onde você atende, para as pessoas poderem tirar dúvidas, fazer consulta com o Dr. Moisés Araújo. Mais uma vez, obrigado. Dr. Pérez, foi uma honra estar com o senhor aqui novamente. A gente conversando um pouquinho sobre as doenças do pulmão, tirando algumas dúvidas, né, pertinentes, promovendo, né, saúde. É importante demais esse canal para a gente chegar rapidamente, e agir de forma precoce nas doenças respiratórias, principalmente naqueles pacientes que têm potenciais de cura, né, no câncer de pulmão, que é a nossa briga hoje, a gente conseguir cada vez mais pegar o paciente no estágio inicial, né? Bom, eu atendo lá no office, na sala 512, em quinto andar, certo? O telefone para contato é o 99201-0106. Repetindo, é o 99201-0106, certo? E aí eu estou à disposição, doutor Pérez, no que precisar. Se surgir mais dúvidas, né, e precisar de um segundo momento, eu estou à disposição. Foi um prazer enorme estar aqui, a gente debatendo mais um pouco sobre essas doenças respiratórias, né, trazendo
um pouco mais de esclarecimento para a população, né? Me deixo aqui à disposição a todos. Um forte abraço. Eu que agradeço, em nome da FM Padre Cícero e os ouvintes, ao Dr. Moisés Araújo, que é médico, cirurgião torácico, tão bem faz a população. Ele é o único cirurgião torácico, esperamos que chegue mais gente para ajudá-lo. Aliás, tem cirurgiões oncológicos que o ajudam bastante, né? Como o Dr. Diego e outros, mas seria bom se tivesse mais. O Dr. Moisés foi nosso aluno na Estácio FMJ e hoje é esse grande profissional, importantíssimo para a saúde, não só do Cariri, mas também de todo o estado de Ceará, que ele atua também em Messejana, Fortaleza, né? E as doenças respiratórias, você, quando está acometido dela, se for criança, vai no pediatra, né? Se for idoso, vai no geriatra. E se for nem idoso nem criança, vai no clínico. Quando o clínico, quando o pediatra, quando o geriatra não consegue resolver, ele encaminha para o pneumologista, e quando há necessidade de algum procedimento, como broncoscopia, biópsia ou cirurgia, é que entra o cirurgião torácico, como o Dr. Moisés Araújo. Muito obrigado, Dr. Moisés, por tantos ensinamentos importantes, principalmente no foco da prevenção de problemas respiratórios. Vamos deixar de fumar, pessoal. Eita, negócio desgraçado. É esse fumo que acaba com os pulmões e acaba também com outros órgãos. Pode levar a câncer, não é só de pulmão não, pode levar a câncer, o fumo pode levar a câncer de boca, de garganta, de esôfago, de estômago, enfim, pode levar a câncer de intestino, vários cânceres, além do câncer de pulmão, o fumo em exagero, né? Então vamos ter cuidado, vamos largar esse vício, se for possível, vamos largar. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos e tenho que falar também das outras doenças. A dengue está um negócio muito sério no Brasil. Mais de 500 mortes por dengue nesse ano, 2022. Mais de 1 milhão de casos com mais de 500 mortes de dengue. Quase o dobro do que aconteceu no ano passado, 2021. A chikungunya também está muito frequente, mais de 100 mil casos no Brasil e 19 mortes por chikungunya no Brasil, entre elas 14 mortes no nosso Ceará. Ceará é o estado que tem mais chikungunya e mais mortes, 14 de 19. A Zika, mais de 5 mil casos e nenhum registro de morte. Essas 3 doenças, elas vêm ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito se contamina com o vírus da dengue, vírus da chikungunya e vírus da Zika, e pica o ser humano e pode o ser humano desenvolver essa doença. Portanto, temos que ter muito cuidado também com essas doenças, deixando sempre os recipientes limpos, nenhum balde, nenhuma jarra que possa acumular água na nossa casa, principalmente no nosso quintal e na frente da casa, num terreno baldio próximo à sua casa. O que tiver de acúmulo de água deve ser virado para não juntar água da chuva, né? Que o mosquito gosta dessa água da chuva para colocar os ovos. E vai ter a proliferação com isso. As principais medidas de prevenção, portanto, é não deixar a caixa d'água
aberta, tem que ficar bem fechada, realizar a limpeza regularmente dessas caixas d'água, retirar dos quintais objetos que possam acumular água, cuidar bem do lixo, manter o material para não ter tantos casos de dengue, chikungunya e zika. Esse programa ele pode ser ouvido em outro momento no site do radialista Tony Santos. Tony Santos tem o site clubesintonia.com. É só você entrar na internet, abrir no Google, clubesintonia.com é o site que reproduz no link Dicas de Saúde os 4 últimos programas, como esse que está acontecendo agora. E também temos as nossas redes sociais de YouTube, tanto Dicas de Saúde em podcast, quanto Gastroclínica Vasconcelos em podcast, que aí você pode ouvir também e passar para as outras pessoas. Queremos agradecer a todos os ouvintes por ter participado, por ter ouvido o programa e desejar uma semana cheia de paz, de tranquilidade, de coisas boas, de muita fé. Vocês vão ficar agora com a missa aqui na FM Padre Cícero, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, bairro Salesiano. Toda a programação da FM Padre Cícero, que é a Sintonia do Amor. E se Deus permitir, próximo domingo estaremos novamente com mais um programa Dicas de Saúde, 7 da manhã, aqui na FM Padre Cícero. Que as coisas boas predominem sobre as más, que o bem sempre vença o mal, que a vontade de Deus predomine toda a terra, né? É o que desejamos a todos vocês, para mim, para minha família e para a família de vocês. Um abraço para todos.